Bom, e aquele caso das brasileiras que foram presas na Alemanha após desembarcarem de um voo do Brasil para Frankfurt. A polícia achou 2 malas com 20 quilos de drogas. Isso vale alguns milhões. Eu vou resumir toda a história, caso você não sabe de nada ainda, e vou te contar alguns detalhes, assim, algumas perguntas que ainda estão no ar. A primeira imagem mostra as malas despachadas já no aeroporto de Guarulhos, na esteira. Lembrando, 2 moças, tá? Elas vieram de Goiânia para Guarulhos com destino a Frankfurt. Tem gente falando que é conexão em Frankfurt, mas não achei nenhum local que que falava que elas teriam uma conexão em Frankfurt, tá? Aí a segunda imagem mostra uma mala rosa, que no caso é da outra menina, ou seja, uma mala preta e uma mala rosa. Beleza? Bem entendido? Terceira imagem mostra os funcionários separando essas malas. A quarta mostra um funcionário agora com a mala preta e depois a imagem anterior é da mala rosa. Ou seja, as 2 malas já estão separadas e elas vão ficar juntas no carrinho, como você pode ver nessa próxima imagem. O vídeo completo tem mais de 10 minutos lá saiu na Globo, tá? Nesse momento eles trocam as etiquetas. Tá, e por que eles fizeram isso? Se você for reparar bem, nessa imagem aí, tem 2 moças chegando no aeroporto. Elas chegam com bagagens parecidas, mas diferentes, não tem como ser igual, porque eram até modelos não muito comuns. A gente vê uma bagagem era rosa e a outra era preta, com detalhezinhos ali, enfim, não era igual, não tinha como ser igual. Elas vão num balcão de check-in, que não estava funcionando para fazer check-in, despacham essas malas sem apresentar documentos, sem apresentar nada, e elas vão simplesmente embora do aeroporto. Gente, não é comum você chegar no aeroporto, jogar as suas malas num balcão que nem está fazendo check-in e depois ir embora. Não é comum. Mais de um mês que aconteceu isso. Mostram daí funcionários que foram pegar essas bagagens no caso com as drogas, né, que foram despachadas aí irregularmente, em um voo nacional, tiraram da área nacional e levaram para a área internacional. E aí mostra a troca das etiquetas, ou seja, eles pegaram a bagagem com droga e colocaram a etiqueta das bagagens com as meninas que fizeram a viagem, no caso, para Frankfurt. Como a história é muito longa, para não ficar tão chato aqui o vídeo, esse dinheiro, por exemplo, que aparece é da moça do check-in. Check-in, né, que foi feito irregular, já foi presa também. O pessoal que trabalhava lá na rampa também, manuseando as bagagens também já foi preso. Ou seja, o esquema era muito bem montado. Agora eu vou te falar dos questionamentos. Vou pegar minha colinha aqui. Como que a polícia da Alemanha sabia dessas malas? Muita gente está falando que era uma conexão, ou seja, então eles pegaram isso aí, passaram no raio-x para uma conexão de Frankfurt para outro lugar, mas não tem essa informação, não é precisa. Não existe, pelo menos, eu não conheço o aeroporto de Frankfurt, não existe, eu acho que se tirar do avião, passar no raio-x para depois colocar na esteira. Pode ser que exista, eu não conheço, mas acho que não é muito comum não. Já trabalhei em aeroporto, pelo menos não via isso no aeroporto Afonso Pena. Você tira do avião, joga direto na esteira para recolher a bagagem. Prender as brasileiras antes delas pegarem as supostas malas. Então fica naquela coisa lá. A polícia da Alemanha sabia, passaram no raio-x, tem esse porém aí. Digamos que não tenha passado no raio-x, é muito estranho prenderem as brasileiras antes delas tentarem pegar alguma mala. Mas fica aquela coisa. Como que os traficantes iriam pegar aquelas malas? Esse que é o mais curioso. Havia alguém esperando no aeroporto? Iriam roubar as passageiras depois que elas tirassem aquelas malas? Mas elas não iam tirar aquelas malas porque não eram delas. Entendeu? Então provavelmente tinha alguém nesse voo que iria literalmente esperar para ver o que iria acontecer. Se elas pegassem essas malas e irem embora, mas não faz muito sentido. O que mais faz sentido é alguém que estava nesse voo, que ia literalmente, se as malas fossem ali para a esteira de bagagem, iria retirar essas bagagens e levar embora, já que as meninas não iam retirar, pois as bagagens não eram delas, elas iam dar como bagagem extraviada. E provavelmente essa pessoa conhecia o esquema do aeroporto de Frankfurt, que não ia ter uma revista de raio-x após a retirada das bagagens. Provavelmente faz a imigração, retira a bagagem e vai embora. Pelo menos é assim nos aeroportos que eu passei. Apesar de também ter aquela coisa, né? Eu não despacho bagagem, mas quando eu despacho bagagem internacional, que já teve caso, normalmente é assim. Você retira a bagagem depois de fazer a imigração, ou seja, não tem mais um sistema de segurança. Então, para mim, o esquema era esse. Se passasse, sorte, beleza, a pessoa ia embora com as bagagens que, no caso, estava etiquetado
pelas meninas. E a grande questão é, onde que estão as malas verdadeiras delas? Literalmente sumiu, extraviaram. Também tem mais um ponto interessante, como é que eles acharam malas parecidas? Provavelmente alguém lá em Goiânia já foi passando literalmente um rádio, ó, compra uma mala assim e uma mala assada, de um tamanho assim, tamanho assado. Porque é muita coincidência selecionarem as duas malas das meninas, certo? Concorda comigo? Mais um ponto aqui. A diferença de peso nas malas, 40 quilos de droga, parece que era 20 quilos em cada mala, ou seja, é peso pra caramba, diz as notícias, né? Eu falei 20, mas aqui outras notícias falam de 20 em cada mala, mas enfim, isso vale alguns milhões de reais, pode ter certeza. E aí fica aquele questionamento, por que a polícia alemã simplesmente prendeu? Sem averiguar peso, porque quando você despacha a bagagem, normalmente tem lá no ticketzinho que você ganha no seu cartão de embarque, o peso da sua bagagem. Não é possível que cada bagagem das meninas também pesavam 20 quilos. Tá muito estranho, tá muito estranho. Pois a polícia prender só com base na etiqueta da bagagem é que não entra muito na minha cabeça. E a razão de terem escolhido aquelas moças, será que simplesmente foi ao acaso? Enfim, dados... A história está muito confusa ainda, né? E por que a autoridade alemã não acredita na autoridade brasileira? Histórico brasileiro? Bom, a gente não sabe. Vale lembrar também que o conteúdo poderia ser bem pior, né? Poderia ser uma bomba. Agora você pensa, você vai despachar a tua bagagem, aí simplesmente, lá embaixo, sem raio-x, o pessoal troca, manda uma bagagem com uma bomba. Pode acontecer. Tem muita gente suja atrás desse esquema aí, não é um esquema simples, não. Não estou falando que tem polícia federal envolvida, mas assim, teve muitos facilitadores nesse meio do caminho no aeroporto de Guarulhos. As meninas, acho que 99,9% de chance de só serem vítimas da situação, porque elas não têm características de mulas. Mulas são aquelas pessoas que levam as drogas. Elas compraram a passagem muito antes, tinham seguro viagem, era uma viagem de 20 dias, entendeu? Então não se caracteriza como mula. Isso é muito estranho, quando eu falo, a polícia alemã prender sem... Tá, tinha uma prova ali, mas eu não sei como é que funciona a lei na Alemanha, mas é um esquema bastante complicado. E a minha dica para você que vai despachar a bagagem, porque muita gente precisa despachar a bagagem, então, sei lá, filma a tua bagagem, filma sem cortes, ali no check-in, ela correndo esteira abaixo. Guarda o vídeo quando você entrar no país, tudo tranquilo. Como eu falei, as meninas, 99,999% de apenas serem vítimas desse golpe que eu realmente não conhecia, mas ele é bem mal feito, vamos falar no final das contas, né? Que por sorte vai passar. Será que realmente passa muita droga assim na Europa? Bom, o vídeo de hoje é esse, eu queria trazer esses detalhes aí, esses questionamentos. É bem estranho esse caso, porque literalmente é questão de sorte. Os criminosos iriam pegar a bagagem, mas como ela não passou naquela esteira do raio-x, pegaram antes as coitadas das moças. E aí, o que você acha desse caso? Deixe sua opinião, inscreva-se nesse canal, caso você ainda não seja inscrito, e até o próximo vídeo. Aquele abraço.